Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje é terça-feira, dia 25 de agosto de 2020. Estamos já no segundo semestre, né, de agosto, terminando o mês de agosto, mês das vocações. Esse domingo que passou foi dedicado aos leigos, né, as vocações leigas. E estamos, então... Mas ainda assim é o mês da família, é o mês do padre, dos pais, mães, vocações de leigos, consagrados, né? Então, rezando nessa intenção. Lembrando, geralmente quando chega já na última semana do mês, eu já retomo qual que era as intenções para o mês de agosto, segundo o Santo Padre, o Papa Francisco, e não vem dizer que não é um Santo Padre, tá? Porque senão você é um herético. O povo fica... Eu sou uma pessoa que vejo muito notícia do mundo, mas é preciso não se contaminar com essas coisas. Né? Às vezes eu falo algumas notícias do mundo secular, aquelas coisas meio sanguinolenta mesmo, para mostrar, porque tem católico que acho que vive na redoma da Cinderela. Eu já falei aqui e vou retomar. Tem gente que acha que só porque tem uma família bacana, tá, graças a Deus, que bom que vocês educam seus filhos na vida cristã, tudo certinho, mas aí depois vem meter a boca em certos assuntos que desconhece e que fazem parte da realidade brasileira. A pessoa mora no Brasil, mas não sabe as atrocidades que acontecem aí nas outras famílias e não precisa ser periferia mais. Temos visto problemas de estupro, feminicídio, desde todas as classes. Da A ao D ou E, não sei nem sei quantas letras tem aí essas famílias, né? Vai desde o caso da moça lá de Guarapuava que foi morta, a senhora Spitzner, né? Que foi jogada da sacada do prédio chique lá, pelo namorado também chique, bonito, mas que foi um feminicida, né? Que aconteceu aqui em Guarapuava, que virou caso internacional, pela gravidade e crueldade da coisa. E depois um monte de... E feminicídio toda hora nas periferias, só porque a mulher é negra, porque isso, porque aquilo. E sempre tem um padrão. Geralmente são mulheres que trabalham, sustentam um vagal, e o cara, depois que leva um pé no traseiro, aí você não vai ser mulher de outro homem, chega lá e mata. Na frente dos próprios filhos, muitas vezes biológicos, ou quando não é filho do primeiro relacionamento da mulher. Não tem como julgar uma situação dessa. Não tem como dizer assim, mulher, por que você enfiou um outro cara, né? Então isso também vai da cabeça da mulher. Não dá pra julgar. Então, às vezes eu falo umas coisas sanguinolentas aqui, porque cristão católico que me acompanha, ou até evangélico, meu querido, minha querida, se você vive na redoma da Cinderela, você pode tirar o cavalinho da chuva, tá? Por isso que aquele caso da menina do aborto é um caso extremamente complexo para julgar e ficar batendo pezinho na frente da casa dela. Foi muito errado. Na verdade, tá tudo errado. Aí ela já nasceu com a vida errada, fizeram tudo errado com ela desde criança. Ela ainda é criança, mas ela teve que assumir umas coisas como se fosse adulta, né? Chamaram ela de assassina e ainda bem que cancelaram a louca aquela influenciadora dos infernos. Ela que pague pela justiça. E tem mais gente ainda que se diz de sociedade cristã, da família cristã, que usou ela como banqueta política, porque é pré-candidato a vereador lá, esqueci o nome do cara lá, o cidadão lá do Espírito Santo. Tem um BO nas costas. Tomara que o troço avance também. Muito errado. E o Papa Francisco falando, né, que foi muito mal interpretado, inclusive, pela fala, né, Papa Francisco falou, mas o pessoal não entendeu. Por quê? Ele tá certo. Usando o nome de Deus, usando uma influência religiosa para causar violência e perseguição. Não dá, gente. Não importa qual que é, na verdade não importa qual que é a religião da gente, se é uma religião deísta, pagã, panteísta, sei lá, não importa. Isso não pode ser causa de perseguição. De nenhum tipo. É que nem o povo, agora eu vou falar uma coisa que talvez te choque, mas assim, nós como cristãos, então, não temos o direito, por exemplo, de tocar fogo, tá? Num espaço, de repente, da comunidade umbandista que tem aí perto da tua casa. Aqui na minha região acontece, na minha cidade. O pessoal taca fogo lá no centro umbandista lá.
Gente, isso não é ser cristão. Isso é ser vandalismo, ser vândalo, ser criminoso. É incitar algumas pessoas a tacar fogo dentro da igreja, por exemplo. Só que lá tem Jesus Eucarístico. Você tá louco? Você vai provocar uma situação dessa? É o barulho que incomoda? Tem os órgãos da prefeitura. Tem a polícia. Chama lá o meio ambiente lá para ver se os decibéis estão muito altos. Pedir, por favor, não façam à noite. Façam em outro momento. Ou coloca revestimento acústico. Ou, por favor, vocês não têm outro lugar para ir? Por exemplo, umbandistas. Umbandista tem a associação dos umbandistas. Procure a associação, verifique se eles estão afiliados e denuncie se não tiver afiliado, sabia? Eles têm uma associação. É que nem os espíritas também, eles têm uma associação. Tá te incomodando por ser vizinho? Seja educado, procure, se quiser, procure um advogado, qualquer coisa, mas se não, você procure os órgãos corretos para fazer denúncia. Por exemplo, eu estou citando um caso, porque aqui na minha cidade teve caso de incêndio criminoso nesses locais. Isso é se fazer perseguição em nome da religião. Isso é muito errado também. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Porque eu não vou chegar lá dando. Não é carteirada, é dando Bíblia na cara de todo mundo. Não é assim que a coisa funciona, né? Entendeu? Então é preciso entender a fala do Papa. Esfria a cabeça, tá? Antes de fazer qualquer bobeira aí na rede social. Porque senão você vai acabar entrando num processo de intolerância. Tá? Então cuidado com o que você fala também nas redes sociais. Tudo é rastreado. Muito bem, então lembrando, o tema de agosto que o Papa Francisco nos incitou positivamente para o bem, né, para que nós rezássemos, está voltado para os homens do mar e para o mar também, né, para toda a vida marinha, como um todo, né. Lembrando que você pode procurar o site Rede Mundial de Oração do Papa, se não me engano é esse, .pt. As intenções já tem inclusive para o mês até julho do ano que vem. Já está tudo pré-agendado, tá? Eu não tenho mais o informativo Deus... Informativo não, o periódico Deus Conosco para estar fazendo a liturgia diária. Questão de segurança, né? Então então eu não sei mais, porque lá tem sempre as intenções do mês, né? Certo? Nessa terça-feira, o santo é São José Calazans, mas a cor litúrgica é a verde, tá certo? Muito bem. Ontem, se você me acompanha regularmente meus áudios, eu comentei no final do áudio de ontem que ia indicar um livro secular. Não tem nada a ver com o catolicismo, mas é que de repente me veio assim, porque, gente, o Brasil tá tão difícil, né? Eu estou me isentando de falar de política internacional, porque é muito difícil. Né? Só a situação do Brasil já tá complicado, né? Eu já também não vou falar mais daquele caso do padre lá do Divino Pai Eterno. Deixa, já pus a pedra ontem. Ontem o momento oracional, já falei, esgotei esse assunto. A menina também de 10 anos, também eu tenho que acabar de falar disso. Mas é que foi tão violenta a situação que, olha, eu fiquei com raiva de todo mundo. Tanto do pessoal do pró-aborto, quanto do pessoal que se diz pró-vida, que foi lá encher o saco. Ridículo. E fora uns influenciadores aí que começaram a falar um monte de coisa. Mas rezar que é bom dobrar o joelho por ela, não faz, né? Vai rezar um rosário inteiro pra família dela, que agora virou de cabeça para baixo. A boa notícia é que ela vai trocar de nome, viu? Mas tomara que ela encontre abrigo em outra região do país. Tá louco, gente. Que horrível. Não tem mais vida. Essa menina não vai ter paz mais. Não vai ter paz. Vocês querem punir ela? Ela vai sofrer com as consequências desse aborto. Isso você pode ter certeza. Tá? Então reze muito pela alma dessa criança. Então me veio muito forte assim um livro, uma lembrança de um livro. O escritor já é falecido desde 2014, mas era professor aqui da Universidade Federal do Paraná, um economista, uma pessoa sensata. Inclusive, se não me engano, ele fundou uma espécie de ONG chamada Fundação São João Paulo II, Fundação Papa João Paulo II, que é uma escola que atende pessoas carentes. Então, ele era assim,
dentro da sociedade aqui curitibana, era um grande influenciador, que é o professor Belmiro Valverde. Ele escreveu um livro, infelizmente já está esgotado, mas você encontra no estante virtual, nos sebos virtuais, né? Chamado O Brasil Não É Para Amadores. Só que eu esqueci o subtítulo. É um livro muito bacana, muito bem escrito, muito bem escrito por uma pessoa sensata. Isso foi na década dos anos 2000, bem no período também que ele participava de um programa que eu sinto uma saudade enorme, assim. Já naquele ano de 2000 já tinha CBN, Band FM e tal, mas a CBN estava bem firme, né, nessa parte de discussões políticas, e era um período bacana também de ouvir, porque hoje em dia eu não ouço mais gente sensata, eu só ouço gente vendida, infelizmente, no meio de comunicação. Hoje em dia a coisa tá bem feia mesmo, tá difícil ser jornalista hoje em dia. Mas naquela época tinha um programa numa rádio que agora virou evangélica, a dial aqui da FM é 96.1, se não me engano. Naquela época era a rádio 96, rádio rock. Não, 90.1, rádio rock. Eu sei que era de um dial bem próximo aí de 90 a 96, mas era a rádio rock Curitiba. Mudou, foi vendida e virou FM evangélica. E eles fizeram um programa de um formato bem bacana, assim, organizado pelo jornalista José Ville, que está vivo, graças a Deus. E ele juntou um monte de... não vou colocar um monte, né? Várias pessoas, né? Eu sou meio assim escrachada mesmo, desculpa. Sai, quando vê, saiu. Não é um monte, são várias pessoas. De certa forma da nata curitibana, mas principalmente pessoas com formação e outras vivências. E colocavam ali em parceria, numa roda de conversa. Então sempre tinha o dia do seu Belmiro Valverde, tinha o dia tinha um psicanalista, tinha o Marden Machado, que era, eu não sei se ele ainda é do TSE, funcionário público, mas ele era especializado em cinema, muito bacana as indicações. Aí faziam conversas em trio, assim. Depois entrou a psicóloga Maria Rafá, que é advogada e psicóloga, né? Depois ela tem um programa próprio hoje em dia, porque ela é bem desenvolta, assim, para falar. Então, eram vários assuntos que falavam desde a política curitibana, política paranaense, nacional, cultura, modos de pensar, modos de viver em sociedade, a economia do país. Então, era uma coisa bem bacana. Falavam que era 90 minutos, como é que é? Era um formato de programa 90 minutos, mas que na realidade eram 2 horas e meia de programa na rádio. E nesse período o professor Belmiro Valverde fez esse livro, né? E é uma pena. Além de ter morrido, morreu jovem, assim, um senhor jovem, né? Uma pena, não estava tão velhinho assim. Poderia queimar mais lenha, né? Tadinho, também de repente morreu na época certa, né? Para não ter que ver tanta coisa arada que a gente vê hoje. Porque isso dói no coração de pessoas sensatas, sabe? Tudo que nós vivemos hoje em dia. Principalmente na economia e na política, gente. Tá uma loucura isso. E não é só brasileira, é no mundo inteiro. E aí eu gostaria de indicar, e também... Pena, né? É o tipo do programa que não volta mais. Assim, era todas as manhãs, de segunda a sexta. Né? Era bem bacana mesmo. Eu achava melhor do que o CBN, inclusive. CBN Notícias. Então, quem acompanhou esse período, eu não sei se no YouTube ou se alguns podcasts, assim, gravaram, mas nossa, eram umas conversas bem bacanas, sabe? Então, como tinha sempre um psicanalista, tinha a mediação de um jornalista, às vezes eram 2 jornalistas, eu esqueci o nome do segundo lá, que participava lá, fazia perguntas pertinentes. Tinha ainda a presença ou de um administrador, ou no caso do economista, ou de uma outra psicóloga, ou do rapaz que conhecia de cinema. E, inclusive, como estamos aqui em período de eleições municipais, até me veio um que eu nunca esqueci, um programa que estava a esposa, que essa senhora já faleceu, a esposa do ex-governador e prefeito aqui da cidade, Jaime Lerner, Fanny Lerner.
E ela falando umas situações lá que só quem viveu em Curitiba um certo período vai entender o que ela falava, né? Pra ver como era uma senhora educada. Ela falou mal de um povo aqui, mas de forma chique, né? Com toda pessoa classuda, né? Então, ela fez a última entrevista e depois, infelizmente, faleceu de câncer anos depois, né? Mas o ex-governador Jaime Lerner tá aí com a graça de Deus, mas tá afastado, já tá velhinho, né? Grande administrador. Tem gente que não gosta dele, mas se não fosse por ele, Curitiba não teria toda essa infraestrutura que temos hoje no transporte público, se não fosse por ele. Como governador é questionável, mas como prefeito não tenho queixas assim. Há quem se queixe, sempre tem quem se queixe, né? Mas quem vive aqui na cidade, se não fosse por ele, né, não teria tudo isso que nós temos hoje, em 40 anos, né, de Curitiba. Enfim, falei. Então, se te interessar, você gosta de economia, interessa, alguma coisa assim, esse é um livro bem bacana e procure saber quem foi o professor Belmiro Valverde, né? Não sei se ele tem outros livros, mas é muito válido em tempos de hoje, porque a coisa está bem triste. Bem, gente, então a gente vai fazer a liturgia da palavra desta terça-feira. Muito bem. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 25 de agosto, né, terça-feira, lembrando novamente que a cor litúrgica é verde, a primeira leitura está na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 3 e 14 a 17. No que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, à nossa união com Ele, nós os pedimos, irmãos. Não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Que ninguém vos engane de modo algum. Deus vos chamou para que, por meio do nosso Evangelho, alcanceis a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, portanto, irmãos, ficai firmes e conservai firmemente as tradições que vos ensinamos de viva voz ou por carta. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou em sua graça, nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança, anime os vossos corações e vos confirme em toda boa ação e palavra. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 95 com o refrão: O Senhor vem julgar nossa terra. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável e os povos lhe julga com justiça. O Senhor vem julgar nossa terra. O céu se rejubile e exulte a terra, aplauda o mar com o que vive em suas águas, os campos com seus frutos se jubilem. O Senhor vem julgar nossa terra. Exultem as florestas e as matas na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. O Senhor vem julgar nossa terra. O evangelho de hoje está em Mateus 23, versículos 23 a 26. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríades praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Tive que fazer esse áudio em duas partes, por isso que de repente deve ter alguma diferença de voz, entonação, alguma coisa assim, tá? A primeira parte eu gravei no domingo, nessa segunda-feira gravei aqui a liturgia. Nesse meio tempo já aconteceu outras situações aí que eu vou dar um segundo pitaco. Não tem nada a ver lá com a Diocese de Goiânia, tá? Não se preocupa, não vou mais falar sobre isso. Todo mundo está dando parecer. O pior é que teve muitos fiéis que infelizmente ficaram decepcionados, frustrados, estão perdendo a fé mesmo. Porque a devoção do Divino Pai Eterno é super antiga, né? E qualquer deslize de um ser humano, que dá uma de Judas Iscariotes, acaba até com a devoção. Então isso é muito perigoso. Não é isso que eu ia falar. Mas
Eu acredito, tenho lá minhas teorias, de que por conta disso, alguns padres, que não tem nada a ver com a diocese, então porque assim, só porque é padre, acha que é tudo farinha do mesmo saco. Não é. Primeiro porque não é farinha, segundo que não tá no mesmo saco, e segundo, persona em Cristo, né? Só recordando para você aí que me acompanha no meu humilde canal, que eu tô com uma dificuldade para fazer upload. Mas enfim, faz parte. Não sei se me bloquearam, o que foi, mas acho que não é, porque eu tô conseguindo. É só depende da conexão, talvez. Mas o que aconteceu? O padre Gabriel Vilaverde, padre Gabriel Vilaverde, ele teve a sua conta do Instagram hackeada, tadinho. Aí ele ficou desesperado, ele criou um outro perfil. Então assim, se você não é inimigo dele, né, vai lá, dá um apoio moral, se inscreve no canal novo dele. Esse negócio de recuperar a conta demora meses. Teve um caso, não lembro se foi o Church Pop, acho que foi o Church Pop, mas tem um outro que é, não sei se é o Benedictus. Também são dois canais do Instagram. Um perfil do Church Pop foi hackeado, mas como é uma espécie de empresa, um grupo mais organizado, em uma semana ou 2 semanas eles recuperaram a conta. Agora teve um caso de leigos, que estava mantendo um canal no Instagram, que agora me fugiu o nome. Tava muito bem, inclusive. Acho que é o Sancta Missa, acho que é esse, Sancta Missa __. Eles tiveram a conta hackeada, demoraram um mês para eles recuperarem. Eu tinha reparado que eles tinham sumido do mapa ali da vida virtual do Instagram, mas também recuperaram. Então, se você é conhecido do padre Gabriel Vilaverde, já passou por isso, conhece uma situação de hackeamento, primeira coisa, entre em contato com o Instagram, fala com ele, né, orienta ele, porque isso abala bastante a pessoa, porque é como se a pessoa tivesse sua vida literalmente invadida. É a mesma coisa você que tem carro. Eu não tenho carro, mas eu já conversei com um povo que tem carro. Qualquer batidinha no carro é como se alguém tivesse dado um soco na cara da pessoa. Não é assim que dá a sensação? Porque uma vez eu conversei com uma pessoa que só ralaram assim Não foi nada. Claro, bom, para algumas pessoas uma raladinha já é tudo, né? Mas só ralou assim a lateral e deu uma agonia na pessoa, sabe? E não é um carro. É um carro comum. Não é. Mas a impressão que deu é que parece que tinha dado um soco no proprietário do carro, meu colega, meu conhecido aí, porque ele ficou muito agoniado, entendeu? Então por isso que às vezes a gente não entende. Eu não tenho carro, não tenho essa vivência. É, às vezes você vê umas brigas absurdas no trânsito, né? O motoqueiro que sai começa a socar a cara do motorista, o motorista que chega de propósito derruba o motoqueiro. Ou então dois se ralam lá no carro e um sai armado, sai com faca, já esfaqueia, já. Vixe, é. Por quê? Porque o carro é a extensão até do corpo da pessoa, é isso que eu quero chegar. Então, para algumas pessoas, perfil de Instagram, Facebook, página, WhatsApp, papapá, é como se fosse a extensão corporal da pessoa. Olha, o papo é estranho, sabe? Mas reflita em alguma coisa. Por exemplo, uma dona de casa. Bom, por exemplo, se alguém chegar e detonar com uma panela minha, sei lá, cair no chão a tampa, entortar a tampa. Eu mesma já deixei cair a tampa cair, meu Deus, aí entortou tudo. Eu já me sinto mal. Né? Ou então uma pessoa que lida com ferramentas, facas. Tem a faca de estimação da jardinagem, como aconteceu aqui em casa. Uma visita veio aqui, foi pegar uma muda e quebrou a ponta da faca da pessoa aqui. Nossa, a pessoa entrou em crise. Por causa do quê? Porque quebrou a faca. Tá certo que a visita fez errado, né? Então a gente tem que cuidar também das coisas, ter o respeito, porque às vezes é uma extensão da própria pessoa. Inclusive dizia-se que os guerreiros que usavam arma branca, espadas, né? Ia lá, não é espadachim, estou falando lá da França, estou falando de guerreiro. Tanto faz, da Idade Média, Idade Antiga, o cara tem a espada lá de estimação, de repente acontece uma coisa com a faca, desculpa, com a espada dele, né? Inclusive em treinamentos de artes marciais orientais em que se utiliza a espada propriamente é uma extensão do próprio braço do guerreiro. Ou seja, já faz parte, é integrado ao corpo. Então imagine se acontece uma coisa com a espada, ou ele, né? Então
a maioria dos guerreiros antigos, medievais, aqueles caras nórdicos lá, quando, sei lá, o cara morria, colocava com a espada junto, né? Porque não é uma questão de instrumento de trabalho, havia toda uma simbólica aí, né? Hoje em dia que o simbólico tanto faz, tanto fez, porque o troço ficou tudo relativizado. Se um boneco Pikachu é mais importante do que um ser humano para uma pessoa, ou, entendeu? Bolinha de gude para outra, então ficou essa coisa muito relativizada. Mas em tempos, por exemplo, da Idade Média, um guerreiro medieval, a espada era importante. Então é isso que eu quero dizer. Além de ser a extensão do corpo, quando morria se enterrava junto. Teoricamente era para ser enterrado junto com a espada também. Com o escudo, com o armamento, né, com a armadura e tudo. Entendeu? Isso explica também por que talvez, né, uma teoria, por que os faraós, quando o faraó morria, todo mundo que era o séquito dele lá, morria tudo junto lá, era enterrado na tumba dele. Por quê? Tudo que estava muito próximo do faraó era uma extensão da própria vida corpórea dele, né? Por isso que talvez todo mundo fosse enterrado junto com semente, com vinho, com leite, com o empregado, com o serviçal mais íntimo, com o cozinheiro real, entendeu? Eu penso assim, não sei. Então, voltando para o... Deu uma delirada boa agora, né? Volta. Então, eu entendo esse sentimento ruim que o padre Gabriel Vilaverde está passando. Então, no desespero, ele criou outro perfil, né? É como se ficasse sem chão. Mas, infelizmente, a gente não pode desistir. E pessoas vão acabar hackeando a gente, ainda mais quando é uma figura pública, né? O padre Gabriel Vilaverde tem um trabalho de evangelização virtualmente falando, juntamente com outros padres, inclusive com o padre Leonardo Wagner, que eles são, inclusive, amigos, tudo. Fizeram uma live bem divertida esses tempos. Quem não viu, veja, por favor. Que tá no canal do padre Leonardo Wagner, né? Porque já que o outro canal foi hackeado, então o canal do padre Gabriel Vilaverde foi hackeado. Então você que também tem perfil público, cuide, porque às vezes pode acontecer. Eu lembro, só para finalizar essa situação, né? Para ter empatia, né? Uma vez, então, quando eu estava bem fora da igreja católica, aí eu queria me distrair, né? Tava meio estafado do trabalho, tinha pedido a conta, fiquei doente, estava estafado com as coisas de casa, aí eu, para me distrair, eu tinha criado um blog de divulgação de música popular brasileira, mas tinha um pé no sertanejo. E aí eu coloquei alguma coisa da Paula Fernandes em um post lá, e deu chabu no meu blog, passado um tempo, assim. Já tinha várias postagens, né? Não tava aquelas coisas para visualização, mas eu não entendi o que tinha acontecido. Eu até achei, será que alguma ex-inimiga da Paula Fernandes, né? Depois eu fui entender, tinha uns hackers que estavam atacando sites e blogs que vinculassem qualquer notícia da gravadora Universal. E como ela é dessa empresa, né, bem conceituada no mundo aí da música, no plano da música mundial, então todo mundo que estava publicando coisa de algum artista dessa gravadora, todos estavam sofrendo de ataques. Né? Então demorei um tempo, depois eu vi, aí eu tive que apagar o post, enfim. Isso faz tempo também, isso já deve ter uns 10 anos já esse papo, né? Porque eu não tenho mais esse blog, tá tudo desativado, né? Apaguei tudo, né? Era da minha fase mais aleatória mesmo. Então, mas eu fiquei chateada, entende? Então, por causa de um post, deu um chabu lá que meu blog ficou meio zureta. Então, essas coisas infelizmente acontecem. Por um outro lado, é bom que aconteça, no sentido assim de criar resiliência e resistência. Porque se o mundo cria seu séquito de pessoas da resistência para defender aborto, defender coisa errada, para meter a boca, como diz até um outro padre, né, que fez um comentário do padre Robson, o próprio não conhece padre da Diocese de Anápolis, me mandaram um link e falaram assim, aí o pessoal fica metendo pau aí na dignidade, né, tal, não sei o quê. Eu falei, nossa, um padre fala isso? Quem sou eu, né? Então, o pessoal fica metendo pau aí, né, às vezes no nosso perfil católico, olha, vamos ser resistente e resiliente,
tá? O mais importante, não desista, tá bom? Bem, gente, então já dei os informes aqui, dá um apoio lá pro padre Gabriel Vilaverde, né? E fiquem em paz, né? Na paz de Cristo. Eu não posso nem reclamar, né? Apesar das coisas desmoronando, tá tudo indo muito bem, graças a Deus, né? Eu espero que esteja na sua vida, pelo menos na minha está, né? Então tá tudo na santa paz, lógico, com os probleminhas de sempre, mas é que a gente consiga ter paz também nas tribulações. E é o que eu desejo para vocês. Que sejamos protegidos no manto de Nossa Senhora, no coração casto de São José, guiados por eles, para que a gente possa encontrar o menino Jesus, Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Paz e bem. Ótima tarde.